Bom dia, pessoal. Graça e paz sobre a tua vida. Os que estão aqui podem se sentar. E quem ficou em pé em casa também, pro louvor, né? Pode sentar. Que bom a gente celebrar Jesus, né? E a presença do Espírito de Deus está nesse lugar. E é maravilhoso a gente poder, em meio a tantos desafios que nós vivemos, saber que há um lugar de refúgio. Que existe um lugar onde a gente pode se sentir pleno, guardado, protegido e amado. E esse lugar é o Senhor. Esse lugar é a presença bendita do nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra no Evangelho de Lucas. Hoje é dia da gente celebrar a ceia, mas a gente vai fazer isso após a mensagem, ok? Então fique preparado aí, conectado. Agora é o momento de ouvir a palavra e eu quero te convidar a você deixar todas as coisas que podem te dispersar de lado e estar atento àquilo que vai ser lido e anunciado aqui nessa manhã. Vamos lá então, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Eu estou lendo na nova versão transformadora, NVT. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Queridos, esse é um texto escatológico, esse é um texto que nos fala dos tempos do fim. E um texto que se une a tantos outros que a Bíblia nos apresenta, porque quando Jesus vem anunciar o reino de Deus, ele fala de um reino que já estava presente, que já havia chegado com a sua presença. E por isso ele diz no começo, quando perguntarem, cadê o reino? Esse reino não é visível, não é tangível, não existe um trono
físico, não existe um governo físico. Mas Jesus diz: o reino de Deus está em vocês. Ele fala deste governo e deste senhorio que acontece na vida das pessoas. Este foi o reino que Jesus veio estabelecer, o reino de Deus, o reino dos céus, e o reino que não tem absolutamente nada a ver com este mundo. Então este reino já está, este reino já foi instaurado, estabelecido por Jesus, a partir daquela cruz, quando ele cumpre o propósito do Pai. E este reino continua avançando, e é este reino que a gente prega, e é neste reino que a gente vive, não é verdade? Eu vivo nele, você também? Ou você vive nesse reino desse mundo aqui? Nesse caos? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui, né? A Bíblia fala que a gente é estrangeiro, a gente pertence a um outro reino, nós temos outro passaporte, a gente tem outra cidadania, que é do reino dos céus, porque nós pertencemos a Jesus. Mas nesse texto, Jesus também fala de uma volta, de uma consumação, de um fechamento deste reino. Eu sou um apaixonado pelo livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse mostra isso. Ele mostra uma nova Jerusalém descendo dos céus, uma cidade santa, aonde as portas estão abertas para todos aqueles que desejem entrar. Só que essas portas só podem ser transpostas por aqueles que têm o sangue de Jesus sobre a sua vida, por aqueles que creem em Jesus Cristo e receberam dele a salvação. Então por isso que esse texto é um texto que causa um certo suspense, e é um texto que traz uma advertência muito importante para aqueles discípulos e para nós hoje. Porque o estabelecimento do reino já aconteceu, mas a consumação do reino a gente está aguardando. E é nessa linha que eu quero compartilhar com vocês. Talvez seja mais uma pastoral que eu esteja fazendo do que propriamente uma mensagem. Uma conversa muito franca de alguém que está lendo os sinais dos tempos e entendendo que é necessário que a gente seja advertido, inclusive e principalmente por estas palavras de Jesus. Eu dei como tema para minha mensagem: não seja pego desprevenido. Ok? Não seja pego desprevenido. Ser pego desprevenido é muito constrangedor, não é verdade? Pense assim: você vai num posto de gasolina, pede para a pessoa abastecer, e de repente você coloca a mão na sua bolsa, ou no seu bolso. Cadê meus cartões? Cadê minha carteira? Esqueci tudo em casa. E inclusive eu não estou nem com meu celular com aplicativo para conseguir pagar. Que constrangimento. Ou então de repente você está numa reunião do teu trabalho, e você naquele momento é surpreendido com a fala do teu chefe ou de alguém pedindo para você dar um parecer a respeito de um assunto, ou trazer um relatório sobre o teu setor, alguma coisa assim, uma opinião. Meu Deus, eu não me preparei. Ou então você está num ambiente onde você está ouvindo, conversando com pessoas, e você tem a oportunidade ali de testemunhar a sua fé, e você não sabe como fazer? E você se constrange? Ser pego desprevenido é muito desagradável, e às vezes pode ser bastante comprometedor. E é exatamente isso que Jesus está querendo advertir os seus discípulos aqui. Jesus falou da volta dele, e ele diz, e ele ensina todas as coisas para que ninguém seja pego de surpresa naquele dia. Eu queria fazer algumas considerações sobre a realidade que a gente está vivendo. A primeira delas, que está muito clara na nossa realidade de vida, nos dias que nós estamos vivendo, é sobre a brevidade da vida. Se nós achávamos que a vida já é breve, agora ainda mais. Queridos, eu tenho recebido praticamente todos os dias notícias de pessoas que estão partindo, morrendo, seja pelo que for,
seja por Covid, acidente ou qualquer outra situação. A vida é breve. A Bíblia diz que a vida é como um sopro, como uma erva que logo seca e murcha. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar para a nossa vida. E esses dias eu conversava com uma pessoa numa situação de morte. E uma pessoa que há 5 meses atrás perdeu seu esposo pelo Covid, que era um grande amigo meu. E nós estávamos falando, a vida é isso aqui, ó. No mesmo momento que nós podemos estar aqui juntos cultuando a Deus, num outro momento nós podemos não estar mais. O tema morte hoje e finitude da vida é algo que está na nossa pauta diariamente. A vida é breve. A vida é como uma flor ou como uma erva que se seca quando o sol esquenta, assim a Bíblia nos diz. Uma outra consideração que eu quero fazer aqui é a respeito da superficialidade do cristianismo que se vive hoje. Um cristianismo superficial, raso. Um evangelho que não é este. Um evangelho que só aceita ouvir coisas boas. Um evangelho que não se intromete na minha vida. Um evangelho que eu acredito nele, mas ele não me transforma, ele não muda. Nós estamos vivendo um tempo de uma superficialidade grande. Por outro lado, a gente percebe que há uma busca intensa por Deus nesses dias. E por isso que nós como igreja precisamos saber pregar este evangelho de salvação. Nós estamos vivendo tempos de prova para aqueles que creem. E eu tenho entendido que a gente está passando por uma peneira. Nós estamos sendo peneirados. E a peneira ela tem o propósito de separar algo, não é verdade? E nós cristãos, nos dias que nós estamos vivendo, estamos sendo peneirados. E o mundo está sendo peneirado. É tempo de tomar posição. É tempo de sair de uma condição de estar em cima do muro. Principalmente em relação à fé, a Deus, às minhas convicções. Não dá mais. Não dá mais para eu me enganar que as coisas estão bem e eu creio em Deus, mas na verdade essa minha fé, ela não tem nada a ver com a minha vida e com o meu dia a dia. Tempos difíceis, onde um fogo está passando e esse fogo tem a intenção de nos depurar e nos provar. Existem muitas pessoas indecisas e incrédulas no que diz respeito à fé e a Deus. Tanto fora da igreja, como dentro da igreja. Nós não podemos ser pegos desprevenidos. Porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus, me exorta a estar pronto e preparado. E a gente ainda está vivendo, uma última consideração, a gente ainda está vivendo, sendo manipulados pelo medo. Você percebe isso? Há uma manipulação do medo. Este medo que nos paralisa, esse medo que nos amarra. Esse medo do presente, esse medo do futuro, esse medo de sair de casa, esse medo de ser contaminado, esse medo da morte, esse medo do caos, esse medo da economia, esse medo da política. Medo e medo e medo. E há uma manipulação enorme para isso. Quem será que está por trás disso? Por trás dessas cortinas? Acredito que nós já saibamos. Há um desejo enorme pela volta da normalidade. E às vezes a gente ouve falas, quando todo mundo for vacinado, quando a gente não precisar mais usar máscara, quando tudo voltar ao normal.
E baseado então em toda essa situação que a gente está vivendo, que me veio esse texto muito forte na semana passada. E eu fiquei refletindo sobre ele. E refletindo sobre essa palavra. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: para você não ser pego desprevenido, não deixe para fazer amanhã. Não deixe para amanhã. Diz aqui o verso 22. Então Jesus disse aos seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. O que Jesus está dizendo aqui? Depois que tudo acontecer e eu morrer, talvez algumas pessoas pensem assim: como assim? Era o Filho de Deus, era Jesus, mas passou. Ele já foi. Não deixe para amanhã. Não perca o momento, porque o momento é agora. Não deixe passar. Jesus nos convida a o seguirmos e a vivermos uma fé genuína nesses dias. E o que nós estamos esperando para responder isso? E eu falo aqui com a igreja, porque tem gente deixando para amanhã, e a gente ainda ouve, nos dias que a gente está vivendo, frases do tipo assim: quando eu me aposentar, quando eu tiver um trabalho menos desgastante, quando eu tiver tempo. Talvez esse dia nunca chegue mais na sua vida. Não deixe para amanhã. Há um texto lá em Hebreus 3:7, que o autor diz assim, citando o Antigo Testamento: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é quando você completar idade X, é hoje. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, esse Evangelho é como uma semente que cai nos corações. E tem pessoas que ouvem e dizem assim: eu vou deixar isso para depois, para amanhã, mais para frente. Não estou preparado. Talvez não tenha chegado o meu dia. E o hoje passa. Para nós que cremos, que estamos nessa caminhada com Jesus, hoje Deus está falando conosco. Hoje Deus está nos pedindo posicionamentos. Hoje Deus está nos pedindo para rompermos com tantas coisas, para crermos, para darmos o passo, para pisarmos na água, para avançarmos. E o que eu tenho feito? Eu tenho acolhido essa palavra, crido e andado de acordo com ela. Eu tenho falado: Senhor, deixa passar a pandemia. Jesus, espera um pouquinho. Vamos aguardar a vacina, ainda não chegou a minha idade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque a vida é como um sopro. E agora eu quero ler esse texto lá de Isaías. Isaías capítulo 4, que é citado no Novo Testamento por Pedro. Isaías capítulo 40 vai ser projetado aqui do verso 6 a 8. Olha o que esse texto diz. Uma voz disse: clame. Que voz é essa que disse clame? A voz de Deus, a Isaías. E daí eu perguntei: o que eu devo clamar? Não é uma fala, não é uma conversa, é um clamor. O que eu devo clamar? E a resposta: anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham.
quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Clame, que a vida é breve e a vida passa. E a resposta deve ser hoje. Uma outra consideração nesse texto é: cuidado, não se iluda. Porque um pouco mais para frente no texto, o texto vai dizer, o texto lá de Lucas, né? Voltamos lá para Lucas, deixa eu voltar aqui. Lucas capítulo 17. O texto vai dizer, e o próprio Jesus está nos dizendo isso, ele diz assim no verso 24: porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o dia em que vier o Filho do Homem. Certo? Você crê na volta de Jesus? Crê que Ele está vindo para nos buscar? Amém. Isso é importante, né? O próprio Jesus está dizendo, porque a minha volta, a vinda do Filho do Homem vai ser assim como um relâmpago. Quem já viu relâmpagos? Por exemplo, assim, no mar ou em lugares abertos. É um brilho lá e um raio aqui. E aquilo em fração de segundos. Aquelas descargas elétricas cortam o céu. No começo do ano a gente estava na praia, olhando o mar. E muitos raios vindo. E aqui, e relâmpago aqui, e luzes aqui. Jesus está falando, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Uma outra passagem vai dizer que é num piscar de olhos, pisque o seu olho, Jesus voltou. Cuidado. Cuidado, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Né, querido? Já imaginou se de repente agora Jesus volta e a gente joga as nossas máscaras e vamos com Jesus? É assim, a Bíblia que está falando, não sou eu, é a palavra, é o próprio Jesus que está dizendo. Ele veio uma vez e Ele virá outra vez. E Ele não quer que você seja pego desprevenido. Daí ele continua aqui, e essa é uma parte interessante do texto. Ele vai dizer aqui, ele vai comparar com duas histórias do Antigo Testamento. Ele compara com os tempos de Noé e ele compara com os tempos de Ló. E olha o que ele diz aqui, vamos pegar Noé primeiro, né? No verso 26, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina. Repita comigo essa frase, o povo seguia sua rotina. Repita mais uma vez, você em casa também. O povo seguia sua rotina. De banquetes, festas e casamentos. Não é o nosso caso hoje, né? Mas enfim, é a nossa rotina. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. Assim, enquanto o povo vivia a sua rotina, de colocar máscara antes de sair de casa, de passar álcool gel quando você entra numa loja ou num escritório, de se lavar quando você chega em casa, de ir para o trabalho ou fazer o seu home office, não importa, a rotina. O povo seguia a sua rotina. E enquanto isso, Noé estava fazendo o quê? Construindo uma arca. E a Bíblia diz que nunca tinha chovido sobre a terra. As pessoas passavam, viam Noé construindo a arca e falavam o quê? Pirou. Esse cara está louco. E Noé estava fazendo o quê? Respondendo algo que Deus havia falado com ele. Ele estava respondendo em obediência ao que Deus tinha pedido. Não importa se nunca choveu, Deus falou, constrói uma arca, porque eu vou destruir esse mundo em água. Mas o povo estava na sua rotina. E aqui Jesus está falando que a volta dele será como nos dias de Noé. O povo está na rotina, tomando caldo de cana, um monte de gente passando de bike aqui, ok? Pedindo comida no iFood, vivendo a vida, apesar de todas as restrições, mas vivendo a vida.
rotina. Pedro, ele vai citar isso também na sua segunda carta, e vai ser projetado também, mas 2 Pedro fica bem no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, 1ª, 2ª, 3ª João. E ele diz o seguinte, olha que interessante. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Olha aqui. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Pedro cita essa história do juízo de Deus manifestado lá em Noé. E aqui Pedro também vai estar falando da volta de Jesus. A arca construída por Noé é um tipo de Cristo. Porque a arca representa o quê? Representou o quê para Noé e sua família? Salvação. A arca representou salvação. Se eu estou dentro da arca, pode chover o quanto for, eu estou guardado. Assim é a nossa vida em Cristo. Se eu estou em Cristo, se a minha casa é a habitação dele, onde ele pode entrar e fazer o que ele quiser aqui dentro, eu estou resguardado, eu estou salvo, eu estou cuidado. Agora, o texto vai continuar lá, em Lucas. E lá em Lucas 17, nos próximos versos 28, ele vai dizer: e o mundo será como o tempo de Ló. Ele só está relembrando coisas que eram muito conhecidas na história do povo. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava com os seus afazeres. Repete isso comigo. O povo se ocupava com os seus afazeres. Compras, trabalho, prova, ir para o escritório ou ficar em casa, conecta, desconecta, reunião pelo Zoom, pelo Google Meet. O povo se preocupava com os seus afazeres diários. Levar filho para a escola, dar banho, fazer almoço, cuidar da casa. Comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. E se você for ler no Antigo Testamento essa história de Ló, você vai ver que anjos foram para Abraão e falaram para Abraão, que era tio de Ló: olha, a gente está indo lá para Sodoma agora e vamos destruir essas cidades, porque elas são extremamente pecaminosas e o juízo de Deus virá sobre elas. E daí Abraão começa a dizer para Deus: Deus, eu vou orar aqui, se tiver 50 justos naquela cidade. Deus falou: se tiver 50 justos eu não destruo. Daí Abraão fez as contas, pensou: acho que não tem 50. Deus, 45. Daí Deus falou: ok, se tiver 45 justos eu não destruo. Daí ele foi fazer as contas e disse: não tem. 40, 30, 10. Até que Abraão se convenceu que talvez o único justo que estava naquela cidade era o seu sobrinho Ló. E daí Abraão fala assim: Deus, pelo menos livra o meu sobrinho Ló desta cidade. E os anjos vão e anunciam para Ló e falam para Ló: Ló, pega a malinha, tua família, e vaza. Isso também é um tipo de salvação. O anjo que vem te avisar e vem dizer: arrume suas malas e sai daqui, deixa os teus afazeres para trás. E foi o que aconteceu. Ló saiu da cidade
e choveu fogo e enxofre sobre aquela terra. Agora vamos ver o que Pedro vai falar na continuação do texto lá. Olha que interessante. O apóstolo Pedro usa exatamente esses dois exemplos de Jesus aqui na carta dele. E no verso 6, ele vai dizer assim: mais tarde, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Como exemplo do que acontecerá. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Este era Ló, um homem justo, e que, eu gostei dessa expressão aqui, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Ló vivia nesse mundo, mas ele era angustiado e atormentado com o mal, com o pecado, com o desprezo a Deus. E assim deve ser o nosso coração. Então Jesus está nos advertindo: cuidado para você não estar na sua rotina ou estar envolvido aos teus afazeres e ser iludido, deixar de lado aquilo que é importante para atender aquelas coisas que são urgentes ou do seu dia a dia. E aqui há um apelo para a gente estar preparado diante do Senhor. E a gente entender que a vida é um sopro. Que a minha rotina e os meus afazeres não devem ser mais importantes do que minha vida com Deus. Ou não devem entorpecer a minha mente de uma realidade que é verdadeira. Que Jesus irá voltar. E por fim, eu quero considerar um outro ensinamento desse texto, e é uma pergunta: você está preparado para este dia? Aí na sua casa, você está preparado para a vinda de Jesus? Essa semana que passou, eu estive fazendo um sepultamento daquelas 3 pessoas de uma mesma família que faleceu naquela cachoeira na Serra do Graciosa, na quarta-feira no feriado. Uma mãe de 46 anos, Andréia, uma filha, Ana Sofia, de 9, e o cunhado, Cid, de 44. Essas 3 pessoas estavam desfrutando de um dia, de um passeio de feriado numa cachoeira. Até que houve um fenômeno de cabeça d'água, que é uma subida rápida da água, e os 3 morreram. E como esta família e eu temos uma amiga em comum, que é exatamente a Patrícia, esposa desse amigo meu que faleceu em dezembro do ano passado, ela mandou uma mensagem contando da tragédia e disse assim: Reinaldo, você não poderia ir lá dar uma palavra para essa família? Encurtando a história, o que é você chegar num ambiente, numa capela de um cemitério, e você olhar 3 caixões diante de você? A vida encerrou para essas 3 pessoas assim. A pergunta é: será que foram pegos prevenidos ou não? Porque a morte define o destino eterno. E era essa a preocupação de Jesus aqui com os discípulos. Sejam atentos, cuidem, vigiem, se entreguem. E aqui no meio dessa história, olha o que diz no verso
32. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem lembra o que aconteceu com essa mulher? Virou estátua de sal, por quê? Porque Deus havia falado para ela, o anjo havia falado: saiam dessa cidade e não olhem para trás. E esta mulher olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. O que isso representa para nós hoje? E Jesus está usando essa figura. E Jesus está dizendo: olha, lembra da mulher de Ló. O que representou este olhar para trás? Será que eu preciso deixar mesmo? Ai, meu coração ficou lá em Sodoma. Poxa, a vida era tão bom. Este ato dessa mulher ter olhado para trás significa: será que eu preciso de fato dizer adeus para esta vida e para este lugar? Era ruim, mas era bom. E às vezes nós somos assim, né? Jesus nos chama, Jesus começa a pedir coisas para nós e a gente vai olhando para trás assim: era ruim, mas era bom. E na sequência, olha o que Jesus diz: quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. E aqui está um dos grandes paradoxos do Evangelho. Quando Jesus diz: quem se apegar à sua própria vida, quem quiser continuar vivendo desta forma, arraigado neste mundo, desfrutando das coisas deste mundo, apegado aos afazeres, vivendo a sua rotina, esse vai perder a sua vida. Mas aquele que abrir mão, esse vai recebê-la. Reflita um pouco sobre o quanto a sua vida está apegada a esse mundo. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer hoje. O quanto a minha vida tem raízes nesse mundo. Ai, meu filho, ai, meus pais, ai, minha família, ai, meu trabalho, ai, a minha casa, ai, os meus sonhos. O quanto eu estou apegado a essa vida. E toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, Deus está nos dando uma oportunidade de desapegar. Ele está mostrando para a gente o que de fato é verdadeiro, é real, e o que vale a pena. Ontem de manhã nós acordamos, eu fui abrir meu WhatsApp, o grupo do nosso condomínio. Um rapaz de 38 anos, que estava semana passada com alguns sintomas, deu positivo para Covid. Esse casal tinha 4 filhos, um filho maior e trigêmeos, idade de 3 para 4 anos. Este homem foi internado na sexta-feira e morreu no sábado. E a gente acordou com essa notícia. E eu fiquei com aquilo o meu dia inteiro orando por essa mulher. Orando por essas crianças. Orando por essa família. Porque num momento, a vida deixou de existir. Será que ele foi pego, prevenido ou não? Qual é o destino de uma pessoa? É isso que precisa me preocupar. Qual o destino dessas pessoas? E uma coisa que eu preciso preocupar é o seguinte: eu estou seguro do meu? Porque às vezes os nossos medos é porque nós temos insegurança a respeito da nossa salvação, a respeito da nossa confiança de fato em Deus.
Então a questão aqui que Jesus fala é o seguinte: é pegar ou largar. Você quer pegar a sua vida e ficar com ela? E deixar Jesus só para fazer companhia para os momentos de desespero, você tê-lo aí para te ajudar? Ou você quer abrir mão da sua vida? Largar a sua vida e dizer: a casa é sua. Jesus morreu naquela cruz por nada menos do que isso. Ele não quer ser seu pronto-socorro, ele não quer ser a pessoa que vai resolver os teus BOs, ele não quer ser aquele que só vai ser chamado quando a coisa tiver um caos. Ele quer ser seu Senhor, ele quer ser o dono da sua vida, ele quer entrar em você, ele quer mudar a tua sorte. Porque quem abre mão da sua vida, a achará. E esse é um mistério que só experimenta aquele que vive e tem coragem para tomar essa decisão. E daí no verso 34 a 36 ele segue dizendo: naquela noite, ele fala noite aqui, mas na verdade está se referindo, porque a noite é o lugar sombrio, é o lugar que muitas vezes vem o ladrão, inesperadamente. E ele diz aqui: naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e outro deixado. As pessoas pegam esse texto para falar do arrebatamento da igreja. Mas isso é muito mais sério. Aqui está falando quem estava prevenido e quem não. Aqui está dizendo quem abriu mão da sua vida ou quem se apegou a ela. Quem fica neste mundo é quem está apegado à sua vida e não quer seguir com Cristo. Aqueles que vão são aqueles que tomaram essa decisão e se renderam completamente. O que me torna preparado para essa vinda de Jesus? Simples: arrepender dos pecados, crer em Jesus como Salvador da minha vida e deixar que Ele passe a me conduzir em todos os caminhos. Ele é Senhor, Ele é o dono. E eu encerro essa palavra, que eu sei que é uma palavra reflexiva, e a intenção é esta: reflitam sobre como vocês estão vivendo. Eu preciso refletir como é que está a minha vida e tomar decisões hoje, e não me iludir com a rotina, com os afazeres do dia a dia, mas ter uma convicção de que eu estou preparado. Porque em Jesus a gente pode ter essa garantia. E eu posso dizer: Jesus, eu estou preparado hoje. E se o Senhor vier agora, eu estou pronto. Essa é uma certeza da salvação. E não é mérito de ninguém. O mérito é totalmente de Jesus. Porque se eu creio nele, se eu estou unido com ele, eu sou salvo. É isto que a Bíblia me promete. Não é se eu sou bonzinho, não é se eu fiz boas obras, não é se eu trato bem a minha esposa ou não. Não tem nada a ver com o fazer. Obviamente, se eu estou em Cristo, a minha vida é transformada. Mas tem a ver com a obra da cruz, com o abrir mão da própria vida e receber a salvação. E eu quero voltar a dizer o que eu falei no início: existem muitas pessoas indecisas e incrédulas dentro da igreja, assim como existem muitas pessoas indecisas e incrédulas fora. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, e por isso que Jesus é honesto conosco, falando do fim, para que ninguém seja pego desprevenido. E eu encerro aqui me lembrando de uma canção antiga que foi gravada, um trechinho dela foi regravado pelo Gabriel Guedes, numa música que ele fala sobre a igreja, falando da volta de Jesus. E ele canta assim:
num coro da música. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando e o meu nome ele irá chamar. Querido, se você não tem essa certeza, hoje é o dia, esse é o momento. Deus é amor e graça. E Deus quer que a gente abra o nosso coração. Talvez você viva uma religião, mas não uma fé em Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha dado esse passo e nunca tenha dito ao Senhor: Senhor, o meu coração é teu. Eu me rendo, eu creio, eu me entrego. Porque eu quero ouvir naquele dia o meu nome. Eu quero ouvir aquele dia o Senhor me chamando. Eu quero estar prevenido para este dia que pode chegar a qualquer momento. O que você precisa? Reconhecer que os teus caminhos até aqui não te levaram para Deus. Arrependimento. Não olhe para trás. Não fique pensando no preço que você vai ter que pagar. Porque a gente fica numa sinuca de bico, não é verdade? Você olha para trás e você vê que a tua vida sem Cristo é um caos. E daí você está num momento onde você pode tomar uma decisão de fé para viver uma vida completamente nova. Isso é fé. Dê o seu passo. Arrependa-se. Creia em Jesus e confesse: Jesus, eu quero que o Senhor seja dono do meu coração. Eu quero te convidar para orar agora. E fazer essa oração sincera diante do Senhor. Nós estamos vivendo dias maus. Mas nós, Igreja de Jesus Cristo, temos uma esperança, e uma esperança maravilhosa. Então, busque essa esperança, viva intensamente essa esperança. Faça disso, da tua vida com Jesus, o teu propósito. Não viva para mais nada, senão para aquele que te comprou, que te salvou e que te redimiu. Mesmo assentados aqui, vamos orar. Deus amado, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui, porque o Senhor fala aos nossos corações. Deus amado, obrigado porque hoje é o dia da oportunidade. É o dia da oportunidade de salvação. É o dia da oportunidade de consagrarmos a nossa vida ao Senhor. É o dia da oportunidade de nós dizermos mais uma vez: sim, Senhor, eu creio. Sim, Jesus, eu abro mão da minha vida. Sim, Jesus, o Senhor é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Sim, Jesus, a minha esperança está no Senhor. Sim, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero viver contigo. Eu não quero te largar por nada, porque esse mundo é mau, e eu já me senti sozinho nesse mundo, mas agora eu não estou mais. No momento em que eu declaro com os meus lábios: Jesus, Tu és Senhor da minha vida, eu não estou mais só. O Senhor está comigo. E Pai, eu quero ouvir o meu nome sendo falado pelo Senhor naquele dia, me chamando: venha, bendito do meu Pai. E para isso eu preciso tomar uma decisão hoje. Não quero endurecer o meu coração, eu quero simplesmente crer. Por isso eu oro agora repreendendo todas as conjecturas de uma mente que não quer se render a Jesus Cristo. Eu repreendo todo pensamento que questiona
e que nos arrasta, que nos prende para a rotina deste mundo, tendo uma esperança falsa e enganosa. E oro para que o Espírito de Deus seja liberado, para encher esses corações de fé, para que se levantem e digam: a minha vida pertence a Jesus, e eu quero estar prevenido naquele dia. Louvado seja o teu nome, Jesus.